Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 3, verso 14. A gente vem falando sobre gigantes. Semana retrasada nós falamos sobre gigantes. Semana passada nós falamos sobre a próxima flecha. Espero que a noite de hoje seja a sua próxima flecha, em nome de Jesus. Se você não assistiu, corre para o YouTube essa semana, ouça as 2 últimas palavras. Não que a gente esteja fazendo uma série, mas eu sei que o Senhor está construindo algo no nosso coração. E na noite de hoje o Senhor falou durante a semana, falou comigo durante esses dias, para que a gente possa tratar alguns gigantes ocultos. Alguns gigantes, eu sei que a gente saiu daqui domingo retrasado, bem identificado quais eram os nossos gigantes. Gigantes esses que precisavam se levantar e precisavam cair. Mas eu quero dizer para vocês que existem alguns gigantes ocultos no mau sentido. Por que no mau sentido? Porque a gente sabe que está lá, mas a gente ignora a presença deles. A gente vive a nossa vida e a gente não consegue ter uma ação firme, uma ação produtiva e eficaz contra esses gigantes. E eu quero tratar alguns gigantes aqui, principalmente um gigante chamado família. Mas para isso, para que a gente possa chegar lá, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Efésios, capítulo 3, verso 14. Se você está com a sua família aqui hoje, eu vou te dar um tempinho, tá? Enquanto a gente vai começar a introdução da palavra, eu queria que você se aproximasse, sentasse estrategicamente perto da sua família aqui hoje, tá bom? Pastor, minha família não está aqui, senta perto do irmão, do GC, um irmão que é irmão, filho do mesmo pai, sabe? Irmão de sangue. Mas se não tiver, amém, fica onde você está. Efésios, capítulo 3, verso 14, diz assim: por essa razão, ajoelhe-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com suas gloriosas riquezas Ele nos fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. Eu quero ler o 16 de novo. Eu oro para que com suas gloriosas riquezas Ele nos fortaleça no nosso íntimo, para que com o seu poder, por meio do seu Espírito. Feche seus olhos. Meu Jesus, meu amigo Jesus, eu quero te convidar nessa noite a derrubar alguns gigantes, Senhor, que nós ignoramos por algum tempo. Nós já te damos graças porque o ambiente da nossa casa vai mudar, irmãos. Relacionamentos aqui vão mudar, irmãos. Nós já te damos graças porque nós vamos experimentar da tua doce glória, não só em nós mesmos, mas nós vamos experimentar esse nível de governo que vai alcançar os territórios das nossas famílias, Pai. Por isso eu te peço nessa noite que o Senhor possa derramar aqui um espírito de sabedoria e de discernimento sobre a tua igreja nessa noite, Pai. Tua palavra diz no livro de Isaías que existe o espírito de sabedoria e entendimento, de conselho e de fortaleza, de temor e reverência, Senhor. Um espírito de inteligência o Senhor derramaria sobre a tua igreja, Jesus. Eu quero te pedir nessa noite que o Senhor venha com o teu espírito, para que o Senhor possa trazer discernimento ao nosso coração e à nossa mente, para que tudo aquilo que o Senhor tem preparado, Senhor, para que a gente viva, para sonhos que ainda estão engavetados, possam ser desengavetados nessa noite, Pai. Eu creio que tudo aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida, o Senhor começa em nós, mas o Senhor nos amplia, alcançando família, Senhor. Todo o processo de governo do Senhor é eu e a minha casa, é eu e a minha família. Então nos ensina nessa noite a ampliar tudo aquilo que nós recebemos no nosso coração, Senhor, nesses últimos dias, e ampliar isso para as nossas famílias, Pai. E eu sei que o fruto disso será glória e honra para o teu nome, Jesus. Cobre esse lugar e cobre esse ambiente, em nome de Jesus. Aleluia. Existe um paradoxo diante dos desafios e dos gigantes que nós enfrentamos. Sempre vai existir um paradoxo. Alguém que se levanta contra nós sempre vai produzir 2 tipos de comportamento em nós. Ou ele vai produzir um nível de promoção na nossa vida, um nível de upgrade que Deus pode fazer na nossa vida, ou ele vai ser
aquele cara que vai nos paralisar e estacionar os nossos sonhos, projetos e ministérios. Não existe a possibilidade de um gigante na nossa vida ter outra conotação diante de Deus do que não seja nos promover. Quando Deus estabelece um desafio, um gigante na sua jornada, é para que você use isso como um degrau para crescer em Deus. O problema é que por causa dos nossos próprios medos, nós usamos isso como uma placa de pare, tipo, você não vai passar daqui mais. Então Paulo vem e começa a declarar algumas verdades que por algum tempo a gente vem se esquecendo. Ele diz que Deus opere com suas gloriosas riquezas no nosso íntimo. Porque nós podemos governar e estabelecer os sonhos de Deus através do homem interior que mora dentro de nós, o homem regenerado pela cruz do Calvário. A Bíblia diz, quando eu e você aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso único e suficiente Salvador, a Bíblia diz que o Espírito Santo regenerou o nosso espírito. Algo aconteceu, o céu te celebrou e agora você foi arrancado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor. A Bíblia diz em Colossenses que Deus pegou um escrito de dívida e rasgou aquilo que estava no seu nome e disse: você agora é meu. Esse homem interior que foi regenerado, Deus não consertou o seu espírito, Ele te deu um espírito novo. Ele agora luta contra um velho homem que habita dentro de nós, e essa guerra é implacável. Essa luta de velho com um novo homem, ela é uma luta implacável, ela não é cessada até que Cristo venha em sua glória. Ninguém deixa de lutar com o seu velho homem. O nosso real inimigo não é o diabo, o nosso real inimigo somos nós mesmos. A Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas ele diz quanto ao velho homem: fuja do velho homem. Não negocie com ele, não dê para ele qualquer concessão, porque se ele tomar a dianteira, você vai ser governado por ele. Alguém governado pelo seu homem exterior, pelo seu velho homem, é alguém governado. É alguém que governa e é governado por força, intelecto, dinheiro, que são os deuses desse século. São pessoas que se impõem autoridade diante do dinheiro, diante do intelecto, diante da força física ou intelectual. Mas o homem interior, ele é aquele que governa pela autoridade, por causa da direção que ele caminha. Todos nós, quando recebemos Jesus no nosso coração, nós recebemos uma missão e uma direção do Espírito Santo. E quanto mais nós avançamos em Deus, mais Deus vai confiando a autoridade e investindo na gente. E isso vai fazer com que as pessoas nos respeitem, porque reconhecem aquilo que nós caminhamos. E eu preciso falar disso numa igreja, ainda hoje, porque existem pessoas que estão dentro de uma igreja, tentando governar sua família pela força do seu braço, tentando governar territórios emocionais dos filhos na força do seu braço, tentando governar em casamentos pela força do seu intelecto. Quando Deus disse: eu vou derramar sobre a sua vida algo tão poderoso, que são riquezas de glória, para fortalecer o seu homem interior. Eu vou te dar lucidez, eu vou te dar força, eu vou te dar poder. Quando você entender quem você é, o que eu fiz na sua vida, você vai ser cheio de um poder, e você vai crescer de dentro para fora. Não é de fora para dentro que você governa a sua casa. Não é de fora para dentro que você governa seu casamento. Não é de fora para dentro que você governa seus filhos. É pela riqueza da glória que é derramada sobre o homem interior que habita dentro de você. Só que nós oramos para tudo. Você já orou para Deus hoje para trocar seu carro? Você já orou para Deus para trocar a sua casa? Quantas vezes você orou para que Deus fortaleça o seu espírito, para que você permaneça inabalável nesse espírito? Sabe por que os gigantes são gigantes? Porque o nosso homem interior, nós deveríamos estar orando: Senhor, e tudo aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, tudo aquilo que você ministrou na minha vida, tudo aquilo que o Senhor me encheu, todo dom, toda palavra, toda promessa, toda ação, que isso possa crescer dentro de mim. Mas nós oramos: Deus, me dá um carro novo.
Deus, me dá um emprego novo. Se você soubesse o poder que o homem interior tem através da sua vida, você governaria diante das circunstâncias e não o contrário. Porque nós oramos por provisões externas, mas não oramos por evoluções internas dentro da gente. A gente ora para que as coisas aconteçam do lado de fora, e ainda que a gente pregue que Deus opera de dentro para fora, nós estamos orando por coisas externas e não estamos orando por coisas que acontecem internamente dentro da gente. Nós deveríamos gastar mais tempo em oração, relacionando com o que está dentro de nós, gerando coisas dentro de nós, porque quando essas verdades são geradas aqui dentro, então de dentro para fora as coisas começam a mudar de lugar. Seus gigantes não são tão gigantes se você fosse maior do seu homem interior. Porque o homem interior maduro é a chave de confiança que Deus tem para trazer governo sobre um território. Vou dizer de novo: o tamanho do homem interior, a capacidade que o homem interior que você recebe, preste atenção no que eu vou te dizer. Quando Cristo operou a regeneração do teu espírito, e Ele disse: olha, existe uma porta que é estreita e um caminho que é apertado. Ele disse: existe uma oportunidade e um caminho e uma jornada. Quando Cristo te recebeu no reino dos céus, Ele te atravessou por uma porta, mas Ele diz: existe um caminho que é uma jornada apertada para se passar. E quanto mais nós caminhamos, mais Deus vai confiando em nós. Infelizmente a igreja tem aberto portas, mas não tem ensinado a governar, não tem ensinado a percorrer esse caminho. Porque a gente sabe que no percorrer desse caminho muitas coisas vão ficar para trás. Seu passado vai ficar para trás, seu futuro vai ficar para trás, seus desejos vão ficar para trás, seu orgulho vai ficar para trás, seu pecado vai ficar para trás. Muitas coisas para que você avance, você vai ter que deixar para trás. Pastor, o que eu ganho com isso? Quanto mais você chega perto, mais a glória é revelada sobre a sua vida, mais você consegue discernir sobre a situação, mais você conhece a Deus, mais as coisas começam a tomar forma de fora para dentro agora. Porque quando você fala, o céu respeita a sua voz. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que vai chegar um tempo que quando você falar, o céu vai respeitar aquilo que você está dizendo. Sabe, nós não somos um eco. Deus não colocou um eco dentro de você, Deus colocou uma voz dentro de você. E essa voz tem que ser uma voz que o céu e o inferno respeitam. Quando você entra para dentro do seu quarto e começa a orar, o diabo tem que estar assim: misericórdia, Jesus. Sangue de Jesus tem poder na vida desse homem. Senhor, esse homem entrou para orar. Meu Deus do céu, Senhor, ele vai causar uma bagunça aqui no inferno agora. O diabo tem que ter medo de você. Sabe como que o diabo tem medo? Quando nós nos tornamos grandes diante de Deus, não diante dos homens. Nós precisamos sim aprender a sermos ampliados nessa jornada, esticados, promovidos nessa jornada, para que a gente consiga alcançar novos territórios, para que Deus possa confiar outras coisas maiores. Pergunta para quem está do seu lado: você sonha em viver algo maior na sua vida? Você sonha em viver algo melhor na sua vida, algo maior? Você sonha em chegar em lugares que você ainda não chegou? Seja sincero, você sonha em chegar em lugares e alcançar coisas que você ainda não alcançou? Novos territórios estão disponíveis. Deixa eu te contar uma coisa: o mundo está carente. A Bíblia diz que há 2000 anos atrás Jesus já falava: a seara já está branca. O céu é o limite de oportunidades, irmão. Para tudo na sua vida, o céu é o limite. Não existe limite para você se você entender quem você é em Deus. Se você entender o seu tamanho, não existe limite para você. Jesus já falava isso: a seara já está branca. Os ceifeiros que são poucos porque eles ainda não entenderam qual é o chamado deles. Eles estão gastando a sua vida em ganhar dinheiro e se esqueceram que dinheiro é uma consequência. Pensa naquele menino que nós lemos em João 6, quando ele preparou 5 pães e 2 peixinhos dele ali, e ele foi lá ouvir Jesus pregar. Você acha que ele imaginava que ia acontecer? Quando André viu aqueles 5 pães e 2 peixinhos, você achava que aquilo ia acontecer? Entenda uma coisa: você vai avançar não por aquilo que está na sua mão, mas por quem você está andando.
Se você anda com pessoas que multiplicam aquilo que você tem, se você anda com Cristo, Ele vai multiplicar aquilo que você tem. Se você anda com gente ruim, você vai pegar tudo que você tem e vai gastar e não vai ser o suficiente. Então o importante é a gente entender quem nós estamos alimentando. Se nós estamos alimentando o nosso homem carnal ou o nosso homem espiritual. Porque eu já estou cansado de ver pessoas chegando aqui orando, chorando, recebendo algo de Deus aqui, mas parece que aquilo que o profeta Ageu disse é um saquetel furado. As pessoas recebem, mas acaba se esvaindo. Você já teve a impressão de receber um domingo à noite, chegar da sua casa assim chorando? Ai, Senhor, agora minha vida vai mudar. Ou receber uma palavra de alguém, aquilo bater como uma flecha no seu coração. Ai, Senhor, agora isso vai mudar. As circunstâncias vão ser diferentes. E de repente aquilo começa a virar a mesma coisa. Porque existem palavras na nossa vida que não são para o nível que nós estamos, servem como chaves para ampliarmos territórios. A igreja nesses últimos dias, ela vai precisar ser esticada, ser ampliada, porque as portas estão pequenas para o avivamento que Deus vai derramar nesses próximos dias. As portas ainda estão apertadas para o que Deus vai fazer nesses próximos dias. Nós precisamos amadurecer e crescer. E para crescer, não basta ser um cara legal. O projeto não é ser um cara legal, mas ser uma casa sacerdotal. É ser uma família que é um parâmetro e uma referência. O que o mundo está olhando não é você, é a sua casa. Porque você pode ser um cara legal comigo, mas os seus filhos dizerem: esse cara não é isso que vocês estão enxergando. Deixa eu te falar uma coisa: o seu maior testemunho é a sua casa. Existe uma história de um pastor que estava pregando sobre família e de repente chegou o filho com uma mala. O pastor terminou de pregar, o filho virou e falou assim: ô pastor. O pastor perguntou para ele: o que você está fazendo com essa mala? Ele falou: não, eu trouxe a mala do meu pai. Ele falou: ah, por que você trouxe a mala do seu pai? Ele falou: porque eu quero que meu pai mora aqui. O pastor: o menino está ficando doido. Ele falou: não, pastor, porque aqui meu pai é uma bênção, é lindo, meu pai é amoroso, mas lá em casa ele é o capeta lá dentro de casa. Então eu prefiro que ele mora aqui, que toda vez que eu vier aqui eu vou ter um pai, porque lá em casa não tem. Agora imagina isso. Se o seu filho, se a sua esposa estivesse falando sobre você, se os seus pais estivessem falando sobre você. Pergunta para quem está do seu lado: o que os seus pais falam de você? O que os seus filhos falam de você? O que a sua esposa fala de você? Não na sua frente, não na sua frente. Quando está nas costas, o que é que eles falam de você? Deixa eu te falar uma coisa: existe uma diferença profunda entre honrar e bajular. Tem muitas pessoas que caminham comigo que só bajulam, porque honra se manifesta na ausência. Quando você quer enaltecer alguém e na frente dela você só está bajulando. Mas você quer honrar a vida de alguém, honre quando essa pessoa não estiver presente. O que é que os seus filhos e a sua família falam de você quando você não está presente na sala? Se você é uma pessoa honrada e você honra, consequentemente você vai colher honra. Mas quem é você quando ninguém está enxergando? Nós precisamos começar a sonhar com o território das nossas famílias. Nós precisamos sonhar e interceder pelo território das nossas casas. Nós precisamos sonhar em ganhar, não é as pessoas do mundo inteiro, mas nós precisamos sonhar em ganhar o nosso esposo para Jesus, a nossa esposa, os nossos filhos, a próxima geração. Sabe que Deus está interessado? Deus está interessado na próxima geração. Jeremias capítulo 17, verso 14 diz assim: cura-me, Senhor, e eu serei curado, salva-me e eu serei salvo, pois Tu és aquele a quem eu louvo. Então não é uma mudança de posição somente, mas é uma declaração de doença. Fala: Senhor, a minha casa é uma bagunça, a minha estrutura familiar é uma bagunça, o meu casamento é uma bagunça, meus filhos uma bagunça. E eu tenho certeza que se houver um clamor, haverá uma resposta para você. Porque um homem doente não governa, uma família doente não estabelece o céu na terra. Eu quero profetizar sobre a sua vida que a sua casa
vai viver o reino dos céus acontecendo nela todos os dias. Eu quero profetizar que a sua família vai ser uma família coesa. As pessoas vão se amar, se respeitar, se honrar, porque Deus disse que deveria ser assim. A Bíblia diz que Deus converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Deus está dizendo, vai haver paz na sua casa. Paz na sua casa. Vai haver paz nos seus relacionamentos. Se você quiser, vai ter paz. Como que isso vai acontecer, pastor? Quando a gente tratar os gigantes. Eu quero falar de 3 aqui, depois a gente pode continuar na quinta-feira. Mas o primeiro gigante que precisa morrer dentro de nós é o gigante da compatibilidade. O que é o gigante da compatibilidade? É aquele gigante que quando alguém está com problema, ao invés de você se posicionar a favor dessa pessoa, no sentido de resolver esse problema, você cria um nível de empatia tão grande que você adoece junto com essa pessoa. Vou dizer de novo. Quando alguém da sua casa está com problema, você não abraça, beija, ai meu amor, vem cá. Você resolve o problema. Você foi chamado para resolver problemas. Fala para quem está do seu lado, você deve ser sempre a última porta que alguém vai bater. Quando o seu filho bater na sua porta, ai meu amor, você está todo errado, mas vem aqui e me abraça. Você bateu em mim, bateu na minha porta, então eu vou te ajudar a resolver o seu problema. Quando a sua mulher chegar para você, maridão, e dizer, amor, eu não sei o que eu faço, você me procurou, então deixa que eu resolvo o problema. Quando o seu marido, mulher, te procurar para resolver o problema, não adianta você contar para todas as suas amigas, pedir conselho para todo mundo, para tentar ajudar ele, você deve ficar calado e resolver o problema. A diferença entre fofoca e conselho é que nós pedimos conselho para quem pode ajudar. Fofoca a gente conta para quem não pode nos ajudar. Muitos de nós colocamos esse gigante na grande área das nossas vidas. Nós sempre estamos acoitando quem está doente, ao invés de pegar esse doente e tratar ele. A gente sempre está se compadecendo de quem deveria ser confrontado. A gente sempre está tratando com emoções aquilo que muitas vezes precisa ser lidado com a razão. Nós espiritualizamos demais quando nós deveríamos ser mais assertivos. Nós queremos que tudo se resolva com oração, mas às vezes orações não resolvem, porque a oração resolve no campo espiritual. Muitas vezes o que vai resolver é o confronto que você olha, olho no olho de alguém. Um dia eu conversando com uma pessoa, a pessoa me disse assim, pastor, ele estava numa situação que ele esperava que Deus desse para ele uma direção, para que ele pudesse sair de um lugar e ir para outro lugar. Só que o lugar que ele estava era um lugar que estava destruindo a família dele. A família dele já estava deteriorando no lugar que ele estava. E ele disse assim, pastor, eu perguntei para ele, pastor, filho, por que você não saiu desse lugar ainda? Por que você permanece nessa posição? Ele disse, pastor, porque eu não tenho uma palavra de Deus para sair. Porque quando Deus falar comigo, sai, eu vou sair. E se Deus falar comigo, eu vou ficar. Eu falei, ok. Então, se Deus não falar com você, você vai continuar nessa mesma posição. Ele vai dizer, vou, até que Deus fale comigo. E eu fiz uma pergunta para ele. Ok, se você fez essa resposta, se você está esperando uma palavra de Deus, eu quero te dar uma palavra de Deus hoje. Se Deus aparecer no seu sonho e dizer para você tomar uma decisão, você vai tomar? Sim ou não? Vai. Só que a responsabilidade dessa decisão é sua ou é de Deus? Eu vou fazer a pergunta de novo para você entender o que eu disse. Se Deus te mostrar e te falar com você assim, filho, faz isso, a responsabilidade é sua ou é de Deus que mandou você fazer? De quem é a responsabilidade? Deus disse, faz. De quem é a responsabilidade? De Deus. Se Ele mandar você fazer, você faz. Se Deus mandar você fazer algo, preste atenção no que eu vou dizer, pode parecer loucura, mas se Deus mandar você fazer algo, faça. Porque para onde Deus aponta, Ele paga a conta. Se Deus mandar você fazer, faça. Só que a gente está se escondendo atrás dessa direção de Deus, para
ocultar a nossa responsabilidade em tomarmos decisões dentro da nossa casa. Nós estamos nos escondendo atrás da nossa espiritualidade para não tomarmos as decisões que nós precisamos tomar dentro da nossa casa. Ah, não, Deus vai resolver. Não. Você vai resolver, porque você é o representante de Deus na sua casa. Nós queremos tratar com espiritualidade aquilo que nós deveríamos ser assertivos, e aquilo que nós deveríamos ser espirituais, nós não estamos sendo. Se a gente for para Deus, Ele vai jogar isso na nossa cara. Deus vai falar, vai lá e resolve. Nós precisamos sair dessa posição de omissão. Nós precisamos sair dessa posição de não resolver os problemas que estão diante dos nossos olhos. Queridos, tem filhos aqui que, se Deus não intervir na história deles, ou o pai intervir com firmeza, eles vão se perder. Tem casamentos aqui que, se o marido não entrar com tudo, vai divorciar. Tem mulheres aqui que, se não entrar em oração, não entrar para dentro do seu quarto, não olhar no olho do seu marido, vai deteriorar o casamento. E eu não estou falando do mundo lá fora, não. Quero que você saiba que o nível proporcional de divórcio é o mesmo aqui dentro da igreja e lá fora no mundo. A igreja não está, o nome de Deus que está sendo pregado dentro das igrejas não está segurando casamento, não. Porque o que segura casamento não é Deus, é transparência, é responsabilidade, é respeito. Nós queremos derrubar um gigante, dizer, Senhor, me abençoe. Deus está dizendo, beleza, vai lá, resolve seu problema com seu marido. Vai lá, confronta seu filho, seja duro com ele, corrige ele. Ai, pastor, tadinho dele. Coitado do futuro dele se não for corrigido. Amém? Quem está vivo aí? Fala com a pessoa que está do seu lado, o pastor te ama. Muitas pessoas aqui experimentaram de dores porque não foram responsáveis na hora certa. Passaram por problemas gigantescos na sua estrutura familiar, porque não tiveram a hombridade, a dignidade de resolver e confrontar o problema na hora certa. Eu disse semana passada e quero repetir: todo problema não resolvido cria raízes. Todo problema que não foi resolvido dentro do seu casamento vai criar raízes, e Deus não vai te levar para lugares maiores se isso não for tratado. Se nós não tratarmos, se nós não ganharmos as nossas famílias do que interessa, nós ganhamos o mundo inteiro. Se a nossa família não é o nosso primeiro ministério, a primeira coisa que o mundo vê é a nossa família. Se a nossa família não é um exemplo, o que mais pode ser exemplo? Seu dinheiro? Seu ministério? Ah, pastor, eu canto muito bem. Quem quer te ouvir, meu filho? Se seu filho não te respeita, se sua mulher não te honra, para que você quer cantar? Fica com vergonha, vai lá para dentro da sua casa e resolve seus problemas. Seja homem, seja mulher, seja pai, seja mãe, porque a igreja do Senhor está sendo manchada e imaculada, não por causa do nome de Jesus, mas por aquilo que nós estamos jogando na conta dele, que era da nossa conta fazer. Muitas pessoas não estão tratando suas casas com a prioridade que Jesus gostaria que nós tratássemos. Está entendendo o que eu estou dizendo? Uma outra coisa, um outro gigante que se levanta nas nossas famílias: o silêncio. O silêncio pode ser um gigante nas nossas famílias. O silêncio mata pessoas. O silêncio destrói a alma de pessoas. O silêncio traumatiza pessoas. Eu me lembro da pastora Rita ministrando um Transformation. Ela disse assim, eu nunca mais vou esquecer disso, que um trauma é uma ruptura que tem a capacidade de intervir na jornada da vida de alguém. É uma ruptura que acontece, é um episódio que acontece, que pode impactar o futuro dessa pessoa. Isso é um trauma. Mas sabe o que é pior do que situações ruins acontecendo na nossa casa? Quando quem está do nosso lado faz um voto de silêncio. Tem coisas que aconteceram no nosso passado, dentro das nossas casas. Tem episódios que aconteceram
que nos machucaram, que nos trataram, que foi o nosso marido que fez, foi a nossa esposa que fez, foi o nosso pai que falou com a gente nunca teve coragem de falar a verdade. A gente nunca teve coragem de se abrir e dizer: olha, isso doeu. Fomos feridos, ferimos, mas fazemos voto de silêncio quando alguém chega, quando a visita chega dentro de casa. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já chegou na casa de alguém e você sentiu a impressão que o céu estava fechado, a coisa estava pegando fogo, mas a pessoa deu um sorrisinho só porque você chegou lá? Quem já passou por essa experiência? Você chegou lá e você falou assim: cara, está acontecendo alguma coisa aqui. Só que esse sorrisinho meio de meia colher, sabe? O problema é que pessoas vivem assim uma vida inteira, nunca resolvem os seus problemas, fazem votos de silêncio. Famílias estão deteriorando por falta de conversas, falta de verdades. Existe uma diferença entre afrontar e confrontar. Os dois são ações de olhar nos olhos, mas afrontar é quando eu digo verdades para afastar as pessoas, e confrontar é quando eu digo verdades para aproximar pessoas de mim. Nós só esperamos ficar com raiva. Sabe quando que a gente fala para as pessoas o que elas precisam de ouvir? Quando a gente está com raiva, então a gente afronta e machuca as pessoas. Quando nós deveríamos ficar calados na hora da ira. A Bíblia diz: irais, mas não. Quando na hora que eu estou irado, eu vou ficar calado, eu vou me acalmar. E quando eu me acalmar, eu vou sentar eu e minha mulher na mesa, e nós vamos olhar um no olho do outro, nós vamos trazer para perto. O diálogo não se perde do dia para a noite. O voto de silêncio não acaba do dia para a noite. São coisas que são construídas e não resolvidas. São coisas que aconteceram, que nos machucaram, mas para que a gente não gere atrito contínuo, nós nos calamos, mas a ferida e o trauma está ali. Tem pessoas que não podem falar do seu passado. Tem pessoas que não podem falar da sua lua de mel. Tem famílias que não podem falar de uma gravidez. Tem famílias que não podem falar dos primeiros anos de um filho, dos primeiros anos de um casamento. E sabe por que a gente não pode falar? Eu tive anos de casamento, meus primeiros anos de casamento foram terríveis. Eu vim de uma construção de família, a Joyce veio de uma outra construção de família, e foi um choque de 220. Mas eu posso falar isso hoje, sabe por quê? Porque eu usei tudo aquilo que foi uma vergonha, ou foi um problema na minha vida, apresentei para Deus, e hoje eu apresento isso como uma cicatriz, algo que Deus tratou e curou na minha vida e na vida da minha mulher. O meu filho é sinal de um milagre. Porque hoje eu posso falar que Deus responde orações, ainda que demore, ainda que não seja no tempo. Deus ainda é o Deus que responde orações. Eu apresentei muitos filhos de pessoas aqui nesse altar. Não nesse, né? Esses 6 anos. E eu sempre me perguntava: Deus, e o dia que vai ser o meu? E um dia eu tive que sentar na mesa, olhar nos olhos da minha mulher e falar assim: a gente tem um problema. A gente tem um problema, a gente precisa resolver, porque a gente tem tantos anos de casado e nada acontece na nossa vida. Você realmente quer ter filho? Ela disse: tudo que eu quero. Eu falei: tudo que eu quero, eu também tenho um filho. Por que a gente não consegue? E não foi uma, não foi duas, não foi 3, não foi 4, não foi 5, não foi um ano que a gente chorou. O Senhor, dá um filho pra gente. Mas a gente teve que olhar nos olhos e dizer: tem alguma coisa errada. Eu quero perguntar algo para você: qual foi a última vez que você tratou o seu marido, a sua esposa, o seu filho com esse mesmo amor? Qual foi a última vez que você sentou na mesa, olhou nos olhos dele e disse: tem alguma coisa errada aí? Qual foi a última vez que você decidiu não usar da tua raiva, mas usar do teu amor para aproximar pessoas e falar a verdade para as pessoas? Existe um gigante chamado silêncio que está corroendo os seus relacionamentos, e a gente está calado e passivo diante disso. Eu quero sim, por isso que eu pedi para vocês sentarem um do lado dos outros. Eu quero que os cotovelos funcionem na noite de hoje. Quero que os cotovelos funcionem, porque o cotovelo vai ser a sinalização que a gente precisa sentar na mesa, olhar nos olhos e ver o que está acontecendo.
A gente precisa abrir a caixa preta da nossa família. Precisa ou não precisa? A gente precisa abrir a caixa preta. Onde, quem, de que forma nós fomos feridos? Porque a Bíblia diz que a amargura corrói os nossos ossos. Tem gente doente porque não fala nada. Deus quer te curar aqui nessa noite, em nome de Jesus. Deus quer curar a sua família aqui, em nome de Jesus. Mas Deus quer te ensinar algumas coisas. Quando Deus chama Moisés, preste atenção no que eu vou dizer. Quando Deus chama Moisés, a Bíblia diz que uma sarça pegou fogo e não se consumia. Lembram disso? A Bíblia diz que Moisés viu uma sarça pegando fogo, que não se consumia. De repente uma voz por detrás da sarça começou a conversar com o cara. E no dado conversa, Deus disse: olha, eu quero que você vá para o Egito e resolva seus problemas lá. Porque o Egito para Moisés era um sinal de cura. Não era só uma missão. O Egito era um sinal de cura para Moisés. Moisés saiu do Egito traumatizado, sabe por quê? Porque ele matou alguém, achou que o povo ia estar com ele, e o povo abandonou ele. Ele fugiu para o deserto. 40 anos depois ele voltou. E a primeira coisa que Deus disse para Moisés, disse assim: Moisés, põe a mão dentro da capa. Põe a mão dentro da sua capa. Põe a mão dentro da sua roupa. Põe a mão no seu coração. Deus estava falando cara a cara com Moisés. A coisa estava pegando fogo ali. Deus disse: Moisés, põe a mão no coração. Quando Moisés tira, olha para sua mão. O que Moisés viu na mão dele? O que Moisés viu? Uma lepra. Deus queria mostrar que ainda que ele estivesse falando com ele, como estava o coração dele naquela hora. Olha para o seu irmão que está do seu lado e pergunta: como está seu coração aqui hoje? Está tudo bonito, Deus está falando com você, mas como está o seu coração? Porque Deus quer falar com você, mas Deus quer tratar o seu coração. A Bíblia diz, e depois Deus disse para Moisés: Moisés, pega a vara. Pega a vara e joga. A vara virou uma cobra, virou uma serpente, não é isso? E Deus disse para Moisés: Moisés, pega a vara pega a cobra pela cauda. A gente sabe, a gente não é menino. Se pegar a cobra pela cauda, o que vai acontecer? Ela vai voltar aí. Todo coração não tratado vai ter dificuldade de estabelecer níveis de fé na sua vida. Deus tratou o coração de Moisés para tratar a fé de Moisés. Muitas vezes nós estamos buscando a Deus para que Deus nos encha de fé, para que a gente trate o coração. Primeiro Deus vai tratar você, para depois tratar a sua fé com Ele. Deus vai tratar você, preste atenção, o alvo de Deus aqui nessa noite é você, seu coração, sua família, para depois os seus sonhos, os seus planos, o seu ministério. Deus vai tratar você, a sua família, o seu coração, para tratar a sua fé. Deus não vai crescer você se o seu coração estiver sujo, estiver cheio de lepra. Está entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Por último, o último gigante a ser derrubado, o último gigante oculto a ser derrubado é o gigante do ressentimento. O último gigante a ser derrubado é o gigante do ressentimento. A Bíblia diz que uma mente renovada reconhece a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mas um coração que não perdoa não consegue estabelecer o governo, o amor e a graça de Deus na sua vida, porque existe algo que prende o coração dessa pessoa. Falta de perdão não é só ser uma prisão no seu passado. E existem pessoas que dizem que perdoam, mas são perdões humanos, e existe um padrão para o perdão de Deus. Existem níveis de perdão humanos, por exemplo, um perdão emotivo. Pessoas que sentem alguma coisa e vão lá e pedem perdão naquela hora da emoção. Ah, me perdoa, não me perdoa. Perdões emotivos. Existem perdões atrofiados. O perdão atrofiado é: eu te perdoo, mas você para lá, nunca mais eu quero olhar na sua cara. Vai para lá e eu vou para cá. Tem um texto na Bíblia que fala assim: perdoai as minhas dívidas assim. Então, né? Vamos continuar. Existe o perdão cauterizado.
É aquele perdão que você diz que perdoa, mas a sua alma ainda está latejando. Não, eu te perdoo, só não toca mais nesse assunto. E existe o perdão patológico, que é uma amnésia. A pessoa acha que esquece, joga tão fundo na alma que acha que esquece. Deixa eu te falar uma coisa: se você perdoa alguém e tenta esquecer esse assunto porque ainda te dói, na hora errada, no momento errado, o diabo vai te fazer lembrar. Na hora errada, do jeito errado, com as pessoas erradas, o diabo vai te lembrar desse episódio. Porque perdão para Deus não é só uma decisão, perdão para Deus é reparação. Quando Deus colocou Jesus na cruz, Hebreus diz que Jesus construiu um novo e vivo caminho, reparação de relacionamento. Perdão é reparar, perdão é consertar o que está quebrado. Deus trata o perdão de forma diferente, e Ele faz uma alusão quando Ele constrói o tabernáculo de Moisés. Ele constrói níveis para que a gente entenda o perdão dele, e eu quero muito que você me ajude nisso agora, preste bastante atenção. Quando Deus colocou o santo lugar, o tabernáculo para construir, e quando Salomão construiu o tabernáculo, ele dividiu o tabernáculo entre átrio, santo lugar e santos dos santos. A gente fala muito dos santos dos santos, porque os santos dos santos era o lugar onde era o lugar mais íntimo de Deus. Mas existem outros dois ambientes nesse território: o lugar de sacrifício e o lugar de adoração. As pessoas não tinham acesso aos santos dos santos. Só depois da vinda de Jesus, Jesus se transformou os santos dos santos. Mas até que Jesus viesse, as pessoas não tinham acesso aos santos dos santos, só ao santo lugar. Então, como era a dinâmica do templo? As pessoas pegavam um cordeiro, colocavam debaixo do braço, chegava diante do sacerdote e apresentava. Esse sacrifício era uma declaração que eu tinha pecado e eu precisava ser perdoado. O sacerdote, ele sacrificava aquele animal. Sabe como é que era feito o sacrifício? Degolava o cordeiro, arrancava a pele dele, desmembrava ele, depois queimava. Então imagina a sangueira que era naquele lugar. O sacerdote sangrava o animal, pegava gotas de sangue daquele animal e aspergia sobre aquele homem que apresentou o sacrifício, para simbolizar a redenção dele. Então ele molhava o dedo no sangue e espirrava. Quando acabava o sacrifício, aquele homem seguia o sacerdote. Imagina você manuseando ali um animal morto cheio de sangue. Imagina como é que estava seu corpo de sangue. Então ele ia, e existia na entrada do santo lugar, existia um lugar chamado pia, uma pia de bronze. Então o sacerdote sacrificava no altar, ia caminhando todo sujo de sangue, pingando sangue. E chegava ali, ele lavava a sua mão, e aquela pessoa agora, naquele caminho de sangue, ele podia entrar para adorar a Deus. Significa que eu preciso me arrepender e me apresentar para Deus. Mas existe sempre um caminho de sangue, que é o sangue de Jesus, que eu preciso passar. Quando eu passo pelo sangue de Jesus, quando o meu perdão, eu recebo o perdão e passo por Jesus, então tudo aquilo que eu fiz de mal, a reparação pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz que a pia de bronze era um sinal de justificação. A Bíblia vai mostrar também, em Êxodo capítulo 38, você vai ler isso, que essa pia era cheia de espelhos. Existia a pia e ela era amarrada a espelhos nessa pia. Para quê? Para que quando eu chegasse ali para lavar a minha mão, eu pudesse me enxergar depois de ter recebido o perdão. Então perdoar ou pedir perdão para alguém não faz sentido só falar algo para alguém, mas eu preciso me enxergar depois que peço o perdão. E aí então, depois de me lavar do sacrifício, eu podia entrar diante de Deus. E o que estava no santo lugar? O candelabro, a mesa de pães e o altar de incenso. A mesa de pães fala de provisão.
O altar de incenso fala de intimidade e o candelabro fala de caráter de Deus. Significa que só depois que há perdão na minha vida, só depois que eu lido com o perdão, que eu vou conhecer o caráter de Deus, eu vou conhecer a justiça de Deus, eu vou conhecer a intimidade de Deus e eu vou conhecer verdadeiramente a provisão de Deus na minha vida. Preste atenção, um homem que não perdoa, uma mulher que não experimenta o perdão, não conhece a intimidade do coração de Deus, não conhece níveis de milagre e intimidade com Deus, não conhece níveis de adoração em Deus, porque todas as vezes que ele for diante de Deus, Deus vai dizer: volta, porque tem uma pendência lá atrás, volta lá atrás, conserta e depois você volta. Dá para entender o que eu estou dizendo? Eu posso desenhar, mas dá para entender o que eu estou dizendo? Famílias inteiras não conseguem pedir perdão umas para as outras. Por isso que nós oramos para Deus fazer milagre, e Deus está dizendo: conserta primeiro, para depois eu operar o que eu preciso operar. Famílias orando, Deus me dá isso, me prospera. Falou: Deus, eu tenho interesse de fazer isso na sua vida, mas enquanto vocês não se consertarem, não haver reparação entre vocês, não nada feito. Eu não opero no caos, eu só opero na ordem. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A terra foi formada, era sem forma e vazia. E disse Deus: haja, e haja. A palavra luz aqui é governo, tá? O sol e a lua foi criado só no quarto dia. Quando Deus diz haja luz, haja ordem. Se você quer experimentar a luz de Deus na sua família, resolva os caos que estão acontecendo lá dentro, para que depois o governo de Deus possa entrar dentro de você e dentro da sua família. Perdões patológicos, deformados, atrofiados não vão resolver o problema. O que resolve o problema, olho no olho. Você já parou para perceber que quando nós estamos chateados com alguém, a primeira coisa que a gente perde é o olho no olho? Quando a gente briga com a nossa esposa, a primeira coisa que a gente perde é o contato visual. Quando a gente está com vergonha porque aprontou, a primeira coisa que a gente perde é o contato visual. A Bíblia fala que os olhos é a janela da alma. A gente sabe quando a coisa não está bem, quando a gente perde os olhos nos olhos. Tem um gigante ali, mas ninguém tem coragem de olhar para ele. Por isso que ele é oculto. Não é porque ele é oculto que ele está escondido, ele é oculto porque ninguém está olhando para ele. E eu quero te dizer uma coisa, como profeta do Senhor, tem problemas aqui que já estão ficando velhos e ainda não foram resolvidos. E isso, livro de Pedro, epístola de Pedro diz que quando o marido e a mulher não se resolvem, as nossas orações ficam interrompidas diante de Deus. Acorda. Quando nós não resolvemos problemas dentro das nossas casas, não adianta você ficar ali 2 horas chorando: Deus faz isso. Deus está dizendo: os céus estão fechados para você, até que você resolva seus problemas. Quer viver o melhor de Deus na sua vida? Quem quer viver o melhor de Deus na sua casa? Fala para essa pessoa que está aí: vamos resolver os nossos problemas. E eu tenho certeza que esses gigantes vão cair das nossas vidas. Você crê nisso? Então eu queria te convidar a ficar de pé para a gente orar.